A paz do Senhor. Estamos começando o seu programa Intercessão. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação da Rede Brasil. Você que nos assiste através da TV, do Canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco e pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial ou pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveite o início de programa e compartilhe os nossos links com seus familiares e amigos. Neste momento, quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo São Paulo escrita aos Filipenses, o capítulo 4 e o versículo número 6. Se você não dispõe de uma Bíblia, nós vamos pedir aí para a produção colocar na tela aí o texto e você pode nos acompanhar enquanto estamos lendo. Vamos juntos? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. No programa de hoje contamos com a presença do presbítero Ari Felipe e a sua mãe, a irmã Luciene Brito. E para nós é uma alegria tê-los conosco no programa Intercessão, né? Presbítero Ari, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão, muito que desejamos esse encontro, né? Mas graças a Deus, Deus nos deu o privilégio de hoje poder estarmos aqui para conversarmos um pouco sobre os assuntos tão importantes, sobre o testemunho da intercessão, né? Amém, pastor. É um prazer também para mim, para minha mãe também, estamos aqui, né? Sempre cooperando com a obra do Senhor, né? Cooperando com o nosso pastor. Irmã Luciene, é um prazer tê-la conosco aqui no programa Intercessão. Os irmãos em casa, eu acho que estavam sentindo já sua falta, né? na Rede Brasil, e hoje Deus me deu este privilégio. Às vezes eu encontro pessoas que nos assistiram. Eu fui no hospital fazer um exame de sangue e a enfermeira disse que me assistia. Sabe, era uma crente e que me assistia. Eu fico agradecida a Deus, porque Deus não faz nada em vão. Ele me colocou aquele período aqui, fazendo aquele programa, mas teve um tempo, tudo tem um tempo, não é? E então o tempo de eu fazer aquele programa já passou. Agora são outras coisas. Mas é maravilhoso, irmão, a intercessão, como eu estava falando antes aqui, é maravilhoso. Se você não sabe interceder, precisa aprender a interceder. E às vezes Jesus coloca você numa situação difícil para que você aprenda a interceder, não é? Eu tenho uma experiência, posso contar? Daqui a pouco a gente vai contar muita coisa, viu? Tá. Que maravilha, né? O coração da nossa irmã Luciene está aí, graças a Deus, fervendo aí para compartilhar conosco os testemunhos da intercessão, né? Que hoje é o nosso tema, o testemunho da intercessão. E vocês que estão nos assistindo, já pode, não perca a oportunidade, né? Como disse a princípio, de compartilhar, porque hoje tem muita coisa que Deus vai falar conosco através das experiências vividas pela nossa irmã Luciene Brito, também pelo seu filho, o presbítero Ari Felipe, e para nós é uma alegria. Então, antes de nós começarmos, irmã Luciene, nós vamos pedir ao presbítero Ari para orar ao Senhor Jesus, abençoando, para que Deus abençoe a nossa programação e que as vidas que estão conosco também possam receber muito da parte de Deus nesta tarde. Amém. Ok, pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Senhor, fazendo a tua obra, podendo cooperar com a tua igreja, com o teu servo, o pastor Ailton, Senhor, e com o pastor Jefferson, aleluia, nesse tão importante programa. Estende as tuas mãos, Senhor, para que nós possamos aqui falar o que tu desejas falar para o teu povo e para aqueles que nos ouvem, nos assistem nesse momento, Senhor. Estende as tuas mãos, faz que nós lembremos dos fatos, Senhor, e que possa servir de edificação para o teu povo. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como disse, no programa de hoje nós falaremos sobre o testemunho da intercessão. Para isso já contamos, né, com a presença da irmã Luciene Brito, esposa do pastor Pedro Nunes, em memória, saudosa memória, aquele servo de Deus, que Deus muito usou para nos abençoar, né? Ela atuou como missionária na Argentina
e esteve ao lado do seu esposo, quando ele coordenou áreas na região metropolitana do Recife e pastoreou igrejas no interior do estado. Também foi pioneira na apresentação do programa pela Rede Brasil de Comunicação por 10 anos, apresentou o programa Fé para Viver aqui na TV. Nesta ocasião também contamos com a presença do presbítero Ari, né, como já falamos, seu filho, que atua como presbítero no Templo Central. Portanto, gostaríamos de deixá-lo bem à vontade, a presbítero Ari, a irmã Luciene, não é? Para que nos conte como se deu a vossa trajetória na caminhada cristã. Irmã, a caminhada cristã é algo muito maravilhoso. Quando você sabe aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá, né? E eu já tenho mais de 60 anos de crente, mais de 60 anos. E tenho atravessado muitas coisas, desde jovenzinha, né? Eu tenho atravessado problemas e vitórias também, né? Eu era muito jovem ainda quando o Senhor começou a falar comigo, a respeito do que Ele tinha que fazer comigo, né? E foi muito maravilhoso, porque eu na realidade não queria ir para a missão. Mas eu disse, por que não queria? Não queria, irmão, porque eu conhecia casos de missionários que os filhos apanharam na escola porque eram crentes. E eu não queria ver os meus filhos numa situação dessa. Mas Jesus é maravilhoso. E uma vez eu estava num ciclo de oração e eu estava apresentando essa minha situação, essa luta minha com Deus. Aí ele usou a irmã e disse, eu vejo quando tu dizes, e os meus filhos? Eu vou cuidar dos teus filhos. Glória a Deus. E cuidou mesmo, irmão. Foi muito livramento que o Senhor deu, livramento de morte mesmo. Uma vez eles iam para a escola, porque o inverno lá é muito escuro, às vezes 9 horas ainda está escuro, irmão, no inverno. E eles iam atravessando a linha do trem, com aquelas toucas que eles botam assim para proteger os ouvidos. Aí eles não viram que o trem vinha e eles atravessaram. Quando eles pisaram depois do trilho, o trem passou. Foi um livramento de morte. E foram muitas coisas que aconteceram assim, aqui, né, irmã? E aqui, durante o programa Fé para Viver, eu tenho uma experiência com uma irmã que é aqui na Rua Imperial. Eu passava, quando eu vim gravar o programa Fé para Viver, e ela estava ali e ela vendia pipocas. Aí ela se aproximou do carro, ela me reconheceu, né? Se aproximou do carro e quis me dar um pacote de pipoca. Eu disse, não, irmã, muito obrigada, não precisa não. Ela disse, irmã, eu estou sofrendo muito, porque meu marido me trata muito mal. Ele me trata muito mal e eu estou pensando em deixar ele. Não, irmã, não faça isso não. Vamos orar. Aí ela ficou em oração, né? Aceitou o meu conselho e ficou em oração. Outro dia eu passei, ela veio falar comigo, disse, irmã, Jesus me deu vitória. Glória a Deus. Meu marido agora está uma maravilha comigo. Jesus abriu outra porta para ela, financeiramente, né? E ele dizia assim, essa é minha guerreira. O marido dizia com ela, Glória a Deus. Essa é minha guerreira. E ela me disse satisfeita, disse, está vendo, irmã, como é bom a gente interceder? E é verdade, a intercessão é algo muito importante na vida do crente. Que maravilha, né? Que maravilha, né? Você que está nos ouvindo aí, já viu, percebeu que como é importante a intercessão, né? A irmã Luciene, que teve esse privilégio de ter o seu momento de encontro com Deus e também a chamada que Deus lhe fez para a obra missionária, e contando aí que ela tinha uma certa preocupação em relação ao futuro, né, dos seus filhos, mas como Deus cuidou. E este fato agora que acabamos de ouvir desta irmã nos revela o quanto é importante a vida de intercessão.
O irmão Felipe também, Ari Felipe teve também experiências profundas na caminhada cristã, né? Até porque o senhor teve o privilégio de nascer num lar cristão, né? Um dos pais piedosos, servindo a Deus. Desde pequeno, né, pastor? Eu tinha um problema de saúde, né? Um problema respiratório. Eu via sendo internado e eu via, né, meus pais. Né, até mesmo na Argentina, quando a gente foi, né, um país que é muito frio. E eu, às vezes, estava doente, né, na cama e via meus pais ajoelhados, orando por mim, né? Então, eu fui aprendendo na prática, né? Então, meus pais ensinavam, mas também faziam, né? E minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração, né? Então, assim, desde do começo, né? Lá na missão, ela foi dirigente de círculo de oração, foi dirigente da campanha, né? Meu pai também, eu sempre via meu pai orando. Então, assim, eu aprendi com o exemplo deles, né? Não só o que a gente via, o que eu lia na palavra de Deus, o que era ensinado na igreja, mas também com exemplo prático, né? Que é muito importante, né, os pais darem esses exemplos para os filhos poderem seguir, né? Porque o exemplo marca muito mais do que qualquer palavra, né? É interessante, né? Porque o senhor viveu esse momento no lar cristão onde seus pais, eles tiveram cuidado de estudar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. E isso é muito importante para a vida daquele que está começando com Cristo, não é verdade? Você está aí nos ouvindo, veja como é importante ser exemplo para os filhos, principalmente no comecinho da sua fé, da sua trajetória ainda quando criança. Está aí o irmão Felipe contando que aí eles aprenderam a orar com seus pais, né? Sempre vendo os pais perto dele, ensinando, orando e estimulando a viver este caminho de fé, né? E nesta estrada de fé vocês desfrutaram de muitos milagres, né? Por certo, esse glorioso caminho, né, que vocês têm trilhado, que o Senhor tem vos conduzido, foi marcado por momentos de intercessão, como já vimos, né? Qual foi a experiência, assim, no contexto familiar, que vos marcou no quesito da oração? Eu sei que tiveram vários momentos de resposta de oração, mas gostaria que pudesse compartilhar conosco. Os irmãos em casa, creio também que estão ansiosos por ouvir o que Deus fez através da oração no contexto familiar, em relação à família. Jesus me ajudou muito com relação aos meus filhos, eu já falei isso, né? Ele era muito criança ainda, quando nós íamos ali para a feira de Santo Amaro, eu e meu marido, e ele ia com a gente. Aí quando ele chegava em casa, ele entrava rápido e ia botar a mesa para a gente jantar. Mas aí ele orava, irmão. Ele orava pequenininho, ele orava a Deus para Deus nos abençoar. Então, irmão, isso é muito lindo. Ele aprendeu isso com a gente, não é? Aprendeu com a gente. E os pais têm que se preocupar com isso, de ensinar os filhos a orar, e ver a importância da oração, a importância da intercessão. Porque hoje em dia está muito difícil. Os jovens, às vezes, só pensam em casar, em formar uma família e depois, com muito pouco tempo, eles deixam esse compromisso que tem, não é? Aí voltam para o mundo. E isso é muito difícil, irmão. A gente tem que estar ali sempre ajudando os nossos filhos, né? A aprenderem a orar e a respeitar a oração, a igreja. Tem gente que fica até rindo de pessoas que estão pregando, né? Infelizmente. A gente tem que reconhecer isso, né, irmão? Mas Jesus é muito bom e a gente nunca deve esquecer de que a bondade dele está sempre conosco e ele está sempre nos fazendo compreender que a presença dele é indispensável na nossa vida. Glória a Deus. Né? E certamente essa presença de Deus, ela foi manifestada, revelada em muitos milagres, em resposta de oração dentro da família, né? A senhora
lembra de algum testemunho de cura, de milagre que aconteceu dentro da sua casa e pode compartilhar com a gente? Milagre de cura. Eu tenho um filho também mais velho, Boaz, que ele tinha problema também de respiratório. Ele tinha problema respiratório. E Jesus teve misericórdia dele e o curou, entende? De uma maneira maravilhosa, Jesus curou ele. Assim, eu fiz uma oração, ele orou também, e Jesus deu a saúde dos pulmões dele, né? Que ele tinha problema sério com os pulmões. Mas Jesus é maravilhoso. E ele cura e a gente tem que reconhecer isso, irmão. E não é porque a gente intercede. Eu sei que a gente intercede, é muito bom, mas o melhor é a atuação de Jesus. Né? Eu sei que Jesus ajudou meu filho e ele está aí. Já está com 52 anos. Que bênção. Glória a Deus. Aí, com saúde, graças a Deus. Ele tem um problema de saúde que os médicos dizem que não tem cura. Como é, Felipe, o nome daquela doença? Espondilite. Ele tem espondilite, não sabe? Aí ele foi numa médica, a médica chegou e disse, não, você tem espondilite, precisa procurar uma médica assim, assim, assim. E ele tem uma médica que acompanha ele. Todo o tempo ela acompanha ele, né? E ele tem atravessado esse problema. Jesus dando vitória a cada dia pela oração, porque ele sabe que é a oração. Entende, irmão? Aí, são tantos milagres, irmãos, porque eu tenho, como eu já disse, 60 anos de crente. E de casada, eu me casei no ano de 58, não, foi 58, parece. 69, 1969. 69, não foi? Foi, no ano de 69 que eu me casei. E aí, enfrentei muitas dessas coisas, mas a gente vai aprendendo cada dia o que o Senhor pode fazer, né? Isso a gente passa para os nossos filhos, né? As pessoas pensam que a gente é crente, mas não entende. Eles não entendem, irmão, o que é ser crente. Eles não entendem. Mas Jesus é maravilhoso. E Ele nos dá essa sabedoria de passar isso para os nossos filhos. Né? Ainda aqui, antes de começar o programa, a gente estava comentando aí sobre um dos filhos, né, que ele ainda é bem pequenininho, né? Ele passou uma dificuldade muito grande e o pastor Pedro Nunes fez uma intercessão por ele, né? Foi. Foi meu irmão Heber, né? Um Heber, né? Pode contar, mas a história que Heber estava doente, né? Pode contar. E aí ele tinha uma doença, ele tinha contraído uma bactéria, né? E tudo que ele comia, ele vomitava. Então, meu pai, né, na época, eu acho que era presbítero da igreja, estava morando em outra localidade. E aí ele fez uma oração, né, pelo meu irmão e disse assim, Senhor, se tu tens uma obra na vida dessa criança, né, cura, Senhor. E aí logo depois nós tínhamos uma parente que era enfermeira e pegou o exame se ele está com uma bactéria. E aí, porque assim, até ali ninguém sabia o que era, né, mas foi detectado no exame e aí esse meu irmão Heber, né, ele tomou a medicação e ficou curado, né? Porque Deus usa os médicos também, né? Claro. Mas Deus guiou através da oração, né?
Pois é, deixa chegar na situação, a solução está ali, né? Mas Deus quer que a gente ore, né? E meu irmão, depois, muitos anos depois, fui ser piloto missionário, né? na região amazônica, né? Deus fez uma obra na vida dele, né? E através dele, né? Que bênção, né? Então a gente vê que Deus ele responde as orações no momento do que você está mais precisando, né? Você que está passando aí um problema na sua família aí, não desista, né? Porque a oração Deus ainda ouve a oração daqueles que clamam na hora da adversidade, na hora do perigo, na hora da luta, não é? Deus ele chega na hora que a gente mais precisa, não é? Quando nós estávamos na missão, nós alugamos uma casa. E com pouco tempo a mulher pediu a casa, porque disse que a filha ia casar e ia morar lá. Aí meu marido foi para a igreja, não tinha ninguém. E ele saiu orando nos bancos, em cada lugar, em cada banco, ele fazia uma oração, ajoelhado sozinho, para que Deus mandasse crente para ali. Aquele dia tinha havido uma tormenta muito grande e o povo não saiu de casa para ir para a igreja, porque é muito perigoso. Mas era pertinho de casa, assim, a casa e o salãozinho. Aí ele saiu orando. Em cada lugar ele fez uma oração pedindo a Deus que mandasse pessoas para ocupar aqueles lugares, não é? E Deus fez, irmão, fez o trabalho crescer. Depois ela entregou de novo para a gente, porque a filha casou, mas não queria morar lá, não é? Foi assim, ela não queria morar lá. Ela queria morar na cidade, não era? Mas aí Jesus já tinha providenciado um lugar onde a gente ia construir o templo. Então a gente começou a orar e Deus começou a providenciar o necessário para que a gente começasse a construir o templo. E deixamos lá um templo construído. Um sinal muito bonito, não é? Não é? O senhor já viu? E eu tive o privilégio de chegar lá e ver as maravilhas. Né? Mas foi assim, irmão, foi assim. Maravilha, né? Então, veja você que está começando aí a obra de Deus, né? E está enfrentando desafios. Veja aí que testemunho interessante no campo missionário. Os bancos vazios, praticamente começou o trabalho. Com quantos irmãos ali? Uns 3 ou 4 irmãos? Nós ficamos hospedados, né, na casa de uma irmã, que era uma irmã que Deus já tinha falado para ela. Ela orava também para Deus mandar um obreiro, né? Então, a nossa ida para lá é fruto de oração também, de intercessão. Assim como o pastor Ailton também, quando foi para a Argentina, irmãos oravam lá em Mar del Plata pedindo, né, um obreiro. A irmã Alba, né, que é bem conhecida dos irmãos. E nós começamos lá na sala da casa dessa irmã, um ponto de pregação. Com ela, o filho dela, tinha mais uns 3 ou 4 irmãos, no máximo. No máximo um grupo de 10 pessoas, né? Mas Deus já tinha providenciado ali, você passou um tempo, né, ali reunido na casa da irmã, mas a igreja precisa crescer. Aí foi quando Deus providenciou um salãozinho, era uma garagem, né, oficina mecânica que estava parada ali, sem estar sendo utilizada. E o pastor Pedro ele sempre passava na frente e aí falava para a irmã, esse local seria bom para um templo. E aí ela falou com a dona da casa e aí começou, né? E Deus começou mandando, né, os crentes, né? A dona da casa pediu um salãozinho, porque ia botar um negócio, parece que era com o filho lá, e meu marido disse assim, eu vou voltar, eu vou deixar esse trabalho, não vou mais fazer, porque... Aí começou, eu disse, não, de jeito nenhum, você vai fazer isso. A gente orou, o Senhor falou, a gente veio. Aí quando eu estava falando assim com ele, quando eu olhei, o irmão Amós, o senhor conheceu o irmão Amós? Não. Irmão Amós, ele era um dos gerentes do Banco do Brasil. Aí ele foi chegando com a esposa, aí eu disse, aproveitei, eu disse, vem cá, Felipe, Pedrinho, vem ver.
vem ver quem chegou. Aí quando ele chegou, ele disse, né, que tinha orado a Deus para chegar ali, para falar com o Pedrinho, né, o meu marido, eu chamo Pedrinho, falar com o meu marido. Aí, irmão, ele nos deu uma oferta e a gente começou o trabalho lá, pagar um rapaz que estava trabalhando ali como pedreiro, sabe? E a gente não tinha um centavo para pagar. Aí o irmão Amós trouxe e a gente pagou. Glória a Deus. O pedreiro é o pai do pastor Jesus não deixa a gente sozinho, não, irmão, de jeito nenhum. Sim, ele não deixa a gente conheço. sozinho. Que maravilha, né? Então veja que a obra missionária tem os seus desafios, né? E no momento do grande desafio, quando a obra começando, a mulher pede a casa e o pastor entra naquele conflito, né? Mas aí vem aquela palavra de ânimo, né? Uma ou outra ajudou, né? Não, vamos continuar, Deus está conosco, as orações, as respostas de orações, e de repente, no impossível, Deus manda alguém para atender a necessidade do trabalho e poderem partir para a construção do novo templo que hoje temos ali em Alercando-Có, né? Alercando-Có, um bonito templo, lotado. Quando nós estávamos lá em Toritama, aí Pedrinho disse para uma pessoa, né? Ele fala, eu procurava fazer as coisas com a juventude, com as crianças, sabe? Eu sempre acostumada na missão, né? Isso. Aí ele disse assim, antes de falecer, ele disse para o motorista que dirigia a caminhonete da igreja, disse assim, eu não sei o que teria sido de mim se eu tivesse casado com outra moça, porque tudo saía de Luciene, ela criava tudo. Ele disse assim. Maravilha, né? Entende, irmão? Aí eu fico agradecida a Deus, porque não foi eu. Foi Jesus. Se cumpriu na vida dele o que Deus disse a Adão, dar-lhe uma auxiliadora, né? Que esteja do seu lado. Que maravilha, não é? Meus irmãos, estamos ainda apenas aqui no comecinho aqui, tem muita coisa pela frente, você não pode perder esta oportunidade. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instante. Dá tempo de você tomar uma aguinha aí, tomar um docinho aí, comer um docinho e retornar logo, porque é muito rápido. Nós estaremos já de volta com o testemunho da intercessão, entrevistando a irmã Luciene e o presbítero Ari Felipe. Voltamos já. Glória a Deus. Estamos de volta ao seu programa Intercessão. Estamos aqui falando sobre testemunho da intercessão. Você que chegou agora e ligou agora a sua televisão, seu smartphone, seu celular, nós estamos entrevistando aqui o presbítero Ari Felipe e a irmã Luciene Brito, né? Esposa do pastor, saudosa memória, Pedro Nunes. E estamos aqui contando os testemunhos da intercessão, resposta de oração que a nossa irmã e o seu filho, sua família, tiveram em resposta às orações quando, no momento de muita necessidade, clamaram ao Senhor e o Senhor chegou com resposta. Nós estávamos, no bloco passado, no bloco anterior, nós estávamos comentando sobre o pastor Pedro Nunes, quando também ele teve aquele momento de orar para que Deus enchesse cada banco da igreja, né? Porque começando a obra com pouca gente e um desafio vendo aqueles bancos vazios, ele dobrava o joelho e orava em cada banco para que o Senhor pudesse encher de irmãos, e hoje nós podemos contemplar aqueles bancos todos cheios de irmãos, dando glória a Deus. Que maravilha, não é? Mas ainda no campo missionário, os irmãos tiveram momentos de grandes milagres, além daqueles que já foram contados, né? E tiveram grandes milagres ali. Os irmãos argentinos e missionários testemunham, né? Esses milagres que aconteceram na vida do pastor Pedro Nunes, juntamente com a senhora e também sua família. O que poderia ainda ser dito sobre este momento áureo da vossa vida na República Argentina, irmã Luciene e presbítero Ari?
Irmãos, houve muitos livramentos, muitos milagres. Não é? Tenho também dos meus filhos, do meu filho Weber, que meu marido que estava na minha casa, estava o pastor Almeida e a esposa, e nós. Eu, quando acordei, o Senhor disse para mim que ia jejuar, que eu devia jejuar. Aí, quando eu me levanto, a irmã Luísa diz, olha, café para mim, para meu marido, não. Aí, então, entendi que Deus ia fazer alguma coisa, né? Aí, meu esposo, eu fui dirigir o ciclo de oração, estava começando, né? Era de manhã, só de manhã. E meu marido saiu com meu filho, Heber, para ir comprar um presente para dar ao casal de missionários que estava lá, hospedado lá em casa, né? E eu não fui com ele, porque eu estava fazendo o trabalho, né? E ele foi só com o meu filho, né? Então, ele parou o carro em frente a uma loja onde ele ia comprar o presente e deu a chave do carro para meu filho fechar o carro, né? Quando meu filho foi fechar, veio uma caminhonete, um caminhão, atravessando assim, e aí veio uma caminhonete de frente e ele ficou sem saber. Eu estava com ele, não foi? Nesse caso? Não, a senhora estava em casa, ele pulou, sim. Ele pulou. Aí meu marido viu quando o carro bateu nele e ele foi se levantar. Quando foi se levantar, caiu. Não pôde ficar em pé. Aí meu marido disse, meu Deus, meu filho tão inteligente vai ficar paralítico. Aí foi lá, pegou ele, veio logo uns bombeiros, que tinha um quartel de bombeiro, que atendia também, tinha médico e tudo. Levaram ele e disse, não estou vendo nada nele, não. Mas de qualquer maneira, você leve ele lá no Hospital de São Vicente, que eles lá têm mais instrumental para verificar isso, né? Aí ele foi, nem tinha nada nele, que os bombeiros não viram. E lá no Hospital de São Vicente também, eles verificaram, não tinha nada, irmão, nada. Rasgou somente um pedacinho do tênis. Glória a Deus. Inclusive, pastor, eu me lembrei de um detalhe desse milagre, né, desse livramento, que meu irmão, quando foi atravessar, ele gostava muito de fazer atletismo, correr. Ele viu a caminhonete, viu que não dava para correr, ele pulou, fez um salto. A caminhonete bateu nele, ele girou e jogou ele contra um carro, na frente de um carro. Então ele bateu, caiu, aí tentou se levantar e caiu de novo. E aí meu pai, quando viu essa situação, correu, né, desesperado, foi e orou por ele, no meio da rua mesmo. Orou, fez uma oração, né, para Deus livrar de qualquer mal, né, que tivesse acometido. Não deixar ele paralítico. Não deixar ele paralítico, porque assim, meu pai, quando viu isso, pronto, meu filho fraturou a coluna, porque ele não conseguiu. Mas graças a Deus, Deus protegeu, né, os bombeiros atenderam, depois ele foi levado para o hospital, né, e quando meu pai voltou para casa, minha mãe à noite já estava colocando a mesa, né, porque o pastor Almeida e a irmã Luísa passaram o dia em jejum. E aí minha mãe estava já colocando a mesa para jantar e meu pai chegou com meu irmão e disse, temos que agradecer a Deus porque o livramento foi grande. Que maravilha. Glória a Deus. Veja como é importante a sensibilidade, né? A sensibilidade à voz do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele fala com a gente de muitas formas, de muitas maneiras, né? Às vezes ele fala de modo audível, às vezes ele coloca um sentimento no coração. A irmã Luciene teve o sentimento de jejuar, né? Acordou com aquele sentimento de jejuar e quando ela vai preparar, botar a mesa para o pastor Almeida e a irmã Luísa disse, olha, não bota café para a gente não, porque também Deus tinha feito sentir a eles de jejuar naquele momento. E vemos aí a resposta do jejum, né? Como é importante, meus irmãos, sermos sensíveis à voz do Espírito Santo
quando Deus ele toca no coração, você aproveite para fazer isso, porque Deus ele faz, né? Eu me lembro, Mari, um fato como esse, uma madrugada eu me acordei e fui orar, né? Normal, né? Aquela oração que a gente sempre faz pela madrugada. Quando eu estava orando por alguém, por um irmão, de repente eu me lembrei de orar por uma irmã que estava gestante. E na hora que eu estava orando por ela, eu senti desejo de orar ainda muito mais. E quanto mais eu orava, mais sentia aquele desejo de orar por ela. Resultado que no outro dia pela manhã, eu encontro o esposo dela na rua. Eu digo, e aí, homem de Deus, pode ser, como é que está a tua esposa? Essa madrugada, Deus me despertou para orar por ela. Ele disse, rapaz, ela, naquele momento, que hora foi? Umas 3 da manhã. Aí, exatamente nessa hora, ela ia para dar à luz à criança, né? E os médicos estavam insistindo para ser parto normal. E foi uma luta muito grande, e ela quase que morre naquele momento. E naquele exato momento, Deus tinha me despertado para estar orando por ela. E certamente Deus despertou outras pessoas também para estar intercedendo. E ele, graças a Deus, ela teve vitória, o menino nasceu. E um dia desse eu encontrei o filho dela com ela, né? E ela disse, isso aqui é meu filho. Eu disse, por esse menino orava eu. Me lembrei de Ana, né? Como é importante você ser dirigido por Deus e aproveitar e orar. Então, na próxima vez, quando sentir essa vontade de orar, interceda, né? Mas tá gostoso o programa e ainda há outros testemunhos aqui, né? A gente estava começando aqui nos bastidores, tentando lembrar aqui, e teve outros testemunhos, como no caso de uma criança também, não é? Que o Senhor operou, me parece que foi o primeiro milagre da missão, né? Foi o primeiro milagre, pastor. Nossa família estava recém-chegada, né, na Argentina, e a irmã que nos hospedou, né, que é a irmã Erna, já está com o Senhor, serva de Deus, ela conhecia muita gente na cidade, se fazia culto na casa dela e tal. E aí uma pessoa, uma senhora, que era crente, né, assim, mas não estava muito firme, levou a criança dela, chamada Juan, né, Juancito, ele chama, né, a gente apelidou ele de bebê, né, porque ele chegou um bebê na igreja, praticamente, né, levou ela todo roxo, né, ele estava todo roxo porque ele tinha um problema do coração. E aí a minha mãe, junto com a irmã Erna, fizeram a oração e Deus curou aquela criança. Então, ela nem era crente, a mãe dele nem era crente. Ela conhecia a irmã Erna, né? Ela conhecia. Aí ela foi levar para... O que é que a irmã Erna ia fazer, né? E Deus estava ali confirmando, né, a obra, né, o chamado, né, porque é difícil para o missionário estar longe da igreja mãe, naquela luta, né, apesar da chamada, né, mas assim, os milagres, esses milagres, né, seguirão os que creem. Aos que creem. Maravilha, né? Deus responde à oração de uma mãe que ainda não tinha feito sua decisão por Cristo, né, mas ela creu e ao levar ao lugar certo, né? As irmãs intercederam e o Senhor operou o milagre. Mas a senhora estava me contando aqui nos bastidores, irmã Luciene, de um presente que a senhora pediu a Jesus na missão e Jesus lhe deu. Como você pode compartilhar com os nossos irmãos? Foi. Nós estávamos no começo, né, desse ciclo de oração. Aí tinha uma irmã lá que ela era uma pessoa assim, era caladinha, tão dedicada. Quando eu dizia assim, irmãos, vamos recolher uma oferta, ela já estava pronta, saía e recolhia a oferta. E então, um dia eu pedi a Jesus, ela saía, ia para o hospital comigo, aí eu pedi a Jesus, eu disse, Jesus, é meu aniversário, eu queria um presente. Aí o presente que ele me deu foi batizar ela com o Espírito Santo. Eu fiquei muito feliz com esse presente. Ele me deu esse presente. E batizou a irmã Mari com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Para quem está em casa, talvez não saiba, não entenda, né? Para a gente que vive aqui no Brasil, nas cruzadas, ciclo de oração, Jesus batizando nos congressos, mas um batismo com o Espírito Santo no campo missionário é um presente de verdade, né, meu Felipe? Foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo, a irmã Mari. E ela tem um testemunho muito bonito, né, no hospital. Né? O esposo dela era uma pessoa má, ele não era crente. Ele ia para a igreja, mas ele não era crente. Ele não providenciava o alimento dos filhos. E os meninos crianças ainda
começaram a roubar para comer. Ele chegava em casa e dizia, comi ravioli, comi não sei o quê. Começava a dizer aquelas comidas que ele tinha comido, sabe? E para a mãe deles e para eles, né? Que ficavam em casa sem ter o que comer, né? Aí, na rua, ele se sentiu mal na rua e morreu. Sabe por quê? Foi o caminho que ele escolheu. Jesus quer que todos se salvem, não quer que ninguém se perca, mas há pessoas que tomam um caminho assim e não quer voltar atrás. Ele se acha o tal, né? O máximo, como a gente diz. Mas aí Jesus fez isso. Depois Jesus salvou mesmo essas crianças e todos têm trabalho. Tem um que trabalha até na rede ferroviária. Não é, filho? E o tem mais velho. Uma situação, essa irmã, quando já estava para partir, ela teve problema renal. E ela ficou 2 anos fazendo hemodiálise. E ela já não aguentava mais aqueles, né? Quem faz hemodiálise colocam as cânulas e tal, né? E ela disse, Senhor, eu não aguento mais, é muita dor, né? Aí o Senhor apareceu para ela, né? E mostrou as mãos assim. Disse, olha, tá vendo, isso aqui foi sem anestesia. Ela disse, não, Senhor, não quero para Deus ver. botar anestesia, porque ela não estava suportando a dor. Aí o Senhor mostrou a mão a ela e disse, olha, que isso foi sem anestesia. Ela não quis, olha, não, Senhor, não. Ela se sentiu, né, assim, que não merecia ter pedido aquilo, né, porque Jesus sofreu muito mais por ela e sem anestesia. Né? Mas era uma irmã muito crente, uma irmã de muita oração, nunca deu trabalho na igreja, pelo contrário. Até tem um episódio que eu lembrei agora, que ela estava passando fome, né, por conta de que o marido não dava o sustento. E aí uma irmã soube e avisou ao pastor, né, o pastor Pedro, e meu pai junto com a minha mãe foram lá levar um dinheiro e levar comida, né? E aí levar uma saída, né, para os irmãos necessitados, né? E ela assinando assim, chorando, dizia, pastor, eu não pedi nada, pastor, eu não pedi nada, né? Ela se sentindo constrangida de ser ajudada. Mas como Deus cuida, né, daqueles que são fiéis. Né? Maravilha, né? Mas parece que o senhor me contou também um testemunho, a gente conversando, e um dia Deus tocou no coração do pastor também para levar um alimento para alguém que estava em resposta de oração. O senhor lembra? Foi quando a gente foi fazer um trabalho que o pastor pediu, né, de filmar, registrar a missão lá, fazer o documentário sobre a missão. Aí eu fui gravar na casa de uma irmã. Ela é uma irmã bem conhecida, minha mãe conhece também, a irmã de Cláudia, né, de Claudita. E ela me falou que a mãe dela estava em casa sem nada para comer, a família estava sem nada para comer. E aí estava naquela situação e de repente alguém bate na porta, quem era? Era o pastor Pedro Nunes, né, pastor da igreja, e disse, irmã, eu estou aqui porque o Espírito Santo me mandou trazer para a senhora esses mantimentos aqui. Né? E aí diz que isso ficou muito marcado na história da família. A mãe dela sempre lembra desse episódio, né? São muitos milagres, como Deus agia, né? E assim, a oração, né, e a intercessão é o que dá sustentação a qualquer trabalho, né? Que coisa maravilhosa, né? Mas aí a gente tem muitos testemunhos ainda e o programa já está quase terminando, mas nós temos ainda aqui uns testemunhos que gostaria que fosse compartilhado, né? A gente vê que antes de conversar com a irmã Luciene, né? Antes de estarmos aqui realizando aqui o programa, a irmã lembrou-se também de um testemunho que Deus operou quando iam receber um sustento, né? Porque na estrada para Uruguaiana, e ali Deus operou um grande milagre, e a senhora poderia compartilhar conosco esse milagre, porque realmente foi um grande milagre, um livramento que Deus deu na missão. Milagre. Né? Porque toda vez que sai, os crentes sempre oram, né? Senhor, guarda a gente, livra do mal, nos dá livramento na ida e na volta. Como é importante, né? Nós íamos em Uruguaiana porque, acho que já falei isso antes, que a igreja não tinha condição de mandar dinheiro para lá, porque não havia esse intercâmbio, né? Isso. Aí a gente ia para lá, para Uruguaiana, para receber o salário, né? E então a gente ia e de repente meu esposo foi ultrapassar
ultrapassar um caminhão, que assim, eu disse, meu filho, não ultrapasse, mas ele não me atendeu. Aí quando ele ultrapassou o caminhão, veio uma caminhonete de frente, e eu disse, meu Deus, eu avisei. Aí ele botou para o acostamento, não é, para o acostamento que diz aqui, não é? O acostamento, e quando ele botou para o acostamento, aí veio outra caminhonete que vinha de lá, aí depressa foi também para o acostamento para não bater na que vinha, na que ia bater na gente, né? Aí Loide gritava, Senhor, guarda, Senhor. Aí, irmãos, o Senhor verdadeiramente guardou, porque a caminhonete que vinha de frente, Deus fez com que eu visse ela parada, e ela não estava parada. Eu vi ela tremia assim na minha frente. Eu vendo ela parada, mas ela não estava parada. Aí, ela foi para... Nós ficamos lá gritando, orando. Aí o que aconteceu foi que a caminhonete que vinha bater de frente com a gente, né, e eu preocupada, mas na minha, Jesus me mostrou, como eu disse, era como se ela estivesse parada, mas não estava. Aí, de repente, Tetes, a moça que foi com Loide, disse, já passou. Quando eu olhei para trás, a caminhonete já ia lá. Ela disse, não sabe como foi aquilo, porque ela disse que viu duas mãos do anjo, juntou assim a mim, meu marido e elas assim, fez a caminhonete encolher assim, e passou por cima da gente. Glória Entende, irmão? Isso é um negócio muito sério, muita gente não crê, mas isso aconteceu. Amém. Quando eu olhei, a caminhonete já ia embora e nós estávamos livres para continuar a viagem para Uruguaiana. Tremendo, né? Inclusive, meu pai relatou que ele segurou o volante porque ele viu que ia bater de frente com a caminhonete. Segurou. Porque uma vez desviou e a outra vinha, não tinha como, né? É a reação natural do motorista, né? Isso. Segurar. E depois de muitos anos, quando ele já estava em Toritama, minha mãe perguntou a ele, meu filho, você viu a caminhonete sair em algum momento da frente? Ele disse, não viu a caminhonete sair. Quando ele viu, já estava... Assim, ele não viu o movimento da caminhonete e minha mãe viu a caminhonete ali parada. Aí a irmã Tetes foi que viu o anjo juntar assim, tudinho. Uma visão. Deus deu uma visão a ela do livramento. Por cima. E a irmã Loide Rosa estava clamando, né? Guarda Jesus, a intercessão ali e o agir de Deus. Oh, glória a Deus, como é importante, né? Os livramentos que Deus dá na hora do momento mais difícil, Deus responde à intercessão. Que bom, que maravilha, né? Glória a Deus. Então nós vemos aí os grandes livramentos que Deus tem dado aos nossos missionários ao longo da jornada. Veja como é bom você estar intercedendo pela obra do Senhor, pelos missionários, por aqueles que realizam a obra de Deus. Nós já estamos chegando já ao finalzinho do programa, irmã Luciene e irmão Ari, mas gostaria que o tempo não dá mais para muita coisa, né? Mas pelo menos a irmã pudesse deixar aí alguns conselhos, né, para aqueles que desejam reforçar sua vida de comunhão e oração com Deus. Deus deve desenvolver a fé, meu irmão, não é pensar, sou crente, está tudo bem, tem que desenvolver a fé em Jesus, saber que Ele é poderoso para fazer coisas maravilhosas como foram contadas aqui. Então, o meu conselho é esse. Seja crente de verdade, né? Não fique só fazendo de conta que é crente, nem não precisa tudo isso é fanatismo. Irmão, mas é a verdade, a gente tem que desenvolver a nossa fé em Jesus e confiar que Ele é poderoso para fazer coisas maravilhosas. Maravilha, né? E que conselho o senhor deixa para os nossos irmãos que estão conosco até agora? Que vale a pena servir a Jesus, né? E
a Bíblia diz, lembrai-vos das coisas antigas, né? Então, assim, isso serve para edificar a nossa fé. Quando a gente está em momentos de dificuldade, a gente lembra, não, Jesus fez na minha vida. Né? E a gente até reivindica, né? Senhor, Tu és o mesmo, né? Aquele Deus que deu livramento, que fez milagres, né? Tanto na época que Jesus passou por aqui, né? Mas também na nossa vida, na missão, né? É o mesmo. Então, às vezes, que a vida do crente continua, né? As batalhas continuam. Então, assim, quando a gente quer esmorecer, quando a gente quer desanimar, muitas vezes o Espírito Santo faz a gente lembrar, né? De fatos que aconteceram. E aí a gente vai orar, vai buscar o Senhor para que Ele dê a resposta. Então, busca o Senhor, né? Isso me fez lembrar uma estrofe de um hino que nós cantamos. Nosso Deus é o mesmo, hoje como então Ele salva, batiza, Ele cura, cura, batiza e nos dá salvação, né? Glória a Deus, que maravilha. O nosso Deus é o mesmo, Ele ainda continua atento às nossas orações, como o irmão Luciene contando a gente nos bastidores, há muitos milagres que Deus realizou na obra missionária, que o tempo não nos permite contar tantos milagres que Deus fez, mas eu creio que os que foram contados aqui nesta tarde servirão para despertar a fé dos nossos queridos irmãos, né? Como disse a nossa irmã, tenha fé, continue crendo. Eu sei que às vezes os momentos se passam, momentos difíceis, mas Deus, Ele ainda responde às nossas orações. E neste momento nós vamos pedir à irmã Luciene para estar orando por aqueles irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração, aqueles que estão passando por uma noite escura, aqueles que estão passando por um momento de aflição na sua jornada, na sua caminhada, e já está praticamente desistindo, né? Houve um momento na missão que o pastor Pedro Nunes, como a senhora contou, pensou em esmorecer, mas Deus chegou e atendeu. Isso acontece com todos nós há momento na nossa jornada e a gente não vê quase saída, mas Jesus disse, eu sou a porta. E nós temos aí um grande recurso que é a oração e a fé. E neste momento, irmã Luciene, nós gostaríamos de pedir para a senhora interceder pelos nossos irmãos que estão precisando de um milagre agora, uma resposta de oração, um socorro da parte de Deus urgente. A senhora fica à vontade. Amém, glória a Deus. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, meu Pai. Sim, meu Deus. Te agradecendo por tudo que Tu tens feito, tudo que foi falado aqui, Jesus, que fique gravado no coração das pessoas que escutaram. Jesus, estende a Tua mão para abençoar de maneira maravilhosa, Senhor, a todos que estão necessitando, que estão ouvindo esse programa, Jesus. Meu Deus, Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Meu Deus, estende a Tua mão gloriosa, maravilhosa, Senhor, e abençoa grandemente, Senhor, as pessoas que estão necessitadas de oração, Jesus, que estão em uma situação difícil, meu Deus. Só Tu podes ajudar, Jesus. Só Tu podes dar vitória, meu Deus. E nós estamos aqui orando porque cremos, Jesus, que Tu fazes coisas maravilhosas. Meu Deus, estende a Tua mão santa e gloriosa. Vede, Senhor, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão passando dificuldades muito grandes, Jesus. Mas estende a Tua mão santa e gloriosa, Senhor, para abençoar. Aleluia, glória a Deus, para abençoar as pessoas, Senhor, que estão precisando. Todos nós precisamos da Tua ajuda, da Tua misericórdia na nossa vida. Estende a Tua mão, Senhor, e abençoa grandemente este programa, Senhor. Que esse programa seja um instrumento, Senhor, na vida de todos que o escutam, todos que estão esperando em Ti. Nós Te agradecemos, Jesus, por tudo, Senhor, e confiamos que Tu vais responder a nossa oração. Por amor do Teu nome, Jesus, nós Te pedimos. Amém. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Cremos que Deus, Ele verdadeiramente tem escutado esta oração e os irmãos estarão agradecendo aí a vitória da parte de Deus. Queremos agradecer ao presbítero Ari Felipe pela oportunidade que tivemos hoje de estar compartilhando um pouco das experiências, né? Agradeço o convite aos nossos irmãos. Fique à vontade aí com suas considerações finais. Agradecer, né, o convite, né, do Senhor, do nosso pastor, né? E agradecer a Deus pela salvação, né? Por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? Amém.
Irmã Luciene, também agradecemos pela sua participação conosco. Muito obrigada, e fique à vontade aí para trazer as suas prazer. considerações finais. Foi um prazer. Amém. Graças a Deus. Que maravilha, né? Nós contamos com a sua presença no próximo sábado. Se o Senhor Jesus não estiver vindo buscar a sua igreja, nós contamos com a sua audiência. No próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos juntos novamente para mais um programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.